Olá pessoal, tudo bom? O objetivo dessa videoaula é analisar melhor qual é a organização do citoplasma dos diferentes tipos celulares encontrados no planeta hoje em dia. Primeiramente, vamos relembrar quais são esses dois tipos celulares básicos nos quais a gente divide todos os organismos celulares encontrados no planeta. O que a gente tem aqui? Tipos celulares, dois grupos básicos, células procariontes e células eucariontes. Aqui eu mostro para vocês alguns modelos, certo? Nós temos um modelo de bactéria aqui que representa as células procariontes e um modelo de célula animal e célula vegetal que representa as células eucariontes. Primeira coisa, por que todos esses tipos celulares aqui são considerados células? A gente tem três características básicas que colocam todos esses tipos celulares no grupo de células. Número 1, material genético. Todos eles apresentam material genético na forma de ácidos nucleicos, mais especificamente na forma de DNA. Segundo, a presença do citoplasma, no qual a gente encontra o citosol e pelo menos uma estrutura chamada de ribossomo. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a importância dele. E terceiro, a presença da membrana plasmática, que delimita essas células, de natureza lipoproteica. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha melhor nesse modelo de célula procarionte. Então aqui, nessa célula procarionte, a gente pode ver algumas características básicas de qualquer ser vivo procarionte. A gente tem aqui alguns revestimentos, cápsula, que é de origem glicídica, parede celular, que no caso das bactérias, por exemplo, é de origem peptidoglicana, e a membrana plasmática de origem lipoproteica. Internamente, nós vamos ter o citoplasma, que é uma região. Esse citoplasma possui uma solução chamada de citosol, na qual nós podemos encontrar várias estruturas chamadas de ribossomos que estão associadas à síntese de proteínas. Vamos falar melhor deles. Mais uma característica importante de todos os organismos procariontes. Nós temos aqui um cromossomo circular, numa região denominada nucleoide, e que em alguns casos se encontra associado à membrana plasmática. Certo? E além desse material genético central, nós temos algumas estruturas aqui, chamadas de plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA que normalmente conferem algum tipo de resistência a essas células bacterianas, por exemplo, a antibióticos. Então, não são essenciais para a sobrevivência da bactéria, mas ajudam na sua sobrevivência em determinadas situações adversas, como, por exemplo, na presença de antibióticos. Uma coisa que é importante. Quando a gente analisa uma célula procarionte, a gente vê que não existem compartimentos, ou melhor, na maioria das vezes, não existem compartimentos e membranas internas das células procariontes. Isso é uma diferença muito importante quando a gente compara essas células com as células eucariontes. Então aqui, relembrando, a gente tem um modelo de célula animal e a gente tem um modelo de célula vegetal. Tanto um como o outro, o que a gente vai encontrar aqui? Núcleo, certo? Olha só, o núcleo protegendo o material genético, núcleo. Aqui também nós temos o núcleo protegendo o material genético. E uma série de compartimentos internos que nós chamamos de organelas membranosas, certo? Ou também a gente pode usar o termo orgânulos ou organoides. Cada uma dessas organelas evoluiu de forma a se tornar especializada em alguma função na célula. Então, todas elas vão possuir um conjunto enzimático, proteínas relacionadas a essa função, certo? E isso foi muito bom para as células eucariontes, porque permitiu maior eficiência na realização das reações químicas, certo? Então, quando a gente vê a modificação da célula procarionte em relação à célula eucarionte, o que a gente vê? Um aumento muito grande do nível de compartimentalização interna. Então, são essas duas diferenças. O nível da compartimentalização interna e a presença do núcleo. Certo? Duas coisas que tem que ficar na sua cabeça. Vamos discutir um pouquinho como que se deu todo esse aumento da compartimentalização interna das células eucariontes. Acredita-se hoje em dia que o primeiro organismo celular ele é um organismo muito semelhante aos organismos procariontes que a gente tem hoje. Então, provavelmente, o surgimento de todos esses compartimentos em células animais, vegetais, fungos, algas, protozoários, esse surgimento se deu ao longo da evolução desses grupos de seres vivos. E tem duas teorias que tentam explicar de onde que surgiram todas essas organelas. Certo? A primeira teoria tem a ver com o fato de que a membrana plasmática pode sofrer invaginações ao longo da vida de uma célula. Então, o que a gente acha?
que organelas como o retículo, complexo de Golgi, o lisossomo, o peroxissomo, eles na verdade surgiram ao longo da evolução da célula eucarionte a partir de invaginações da membrana, como mostra esse esquema que a gente pode ver aqui. Então a gente tinha uma célula procariótica ancestral, certo? Está aqui o DNA dela, ribossomo ligado à membrana. É importante ressaltar que células procariontes elas têm várias funções que são destinadas às organelas células eucariontes, sendo realizadas pela membrana plasmática, certo? E aí o que aconteceu? Ao longo da história evolutiva de algum determinado grupo, o que aconteceu foi o aparecimento de algumas invaginações da membrana plasmática, como a gente pode ver. E essas invaginações, elas acabaram se destacando, né, da membrana e formando estruturas como o retículo endoplasmático, complexo de Golgi e até mesmo o núcleo da célula, né, que acabou por proteger o material genético dessas células eucarióticas ancestrais, certo? Então, a nossa primeira teoria que discute a origem de algumas organelas é essa. Só que o que acontece? Algumas organelas não conseguem, o surgimento de algumas organelas não consegue ser explicado por essa teoria. Vou dizer por quê. Existem algumas organelas que possuem características muito especiais, características peculiares, como, por exemplo, a presença de DNA próprio, ribossomos, autoduplicação, a estrutura, presença de duas membranas, que são características que a gente não vê nas organelas que aparentemente foram formadas pela invaginação da membrana. Essas duas organelas básicas que não foram aparentemente formadas pela invaginação da membrana são a mitocôndria e o cloroplasto. Tá, mas aí você vai perguntar, da onde que veio então a mitocôndria e o cloroplasto? Provavelmente, as primeiras células eucarióticas ancestrais, elas eram predadoras. Então, elas sobreviviam como? Fagocitando células procariontes ancestrais, certo? Então, o que acontece? Naquele tempo, assim como a gente tem hoje, a gente tinha células procariontes que realizavam respiração aeróbica, assim como nós temos hoje, bactérias aeróbicas, e seres procariontes que realizavam fotossíntese. Como exemplo de células procariontes que realizam isso hoje em dia, nós temos os cianobactérias. E provavelmente o que aconteceu? Vamos dar uma olhadinha num outro esquema aqui. A gente tem um exemplo aqui de uma célula procarionte aeróbica que realizava respiração. Então, essa célula normalmente era fagocitada por uma célula eucariótica ancestral, certo? Servia de alimento para essa célula. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, por algum motivo, esse ser parecido com uma bactéria, ele foi fagocitado pela célula eucarionte e ele permaneceu, dando uma vantagem absurda para essa célula eucarionte, que era a síntese de ATP. Se você comparar, por exemplo, a produção de ATP em processos como a fermentação, você tem ali produção de 2 ATPs. No caso da respiração aeróbica, você tem de mais de 30. Então, a presença de uma estrutura que realizava a respiração aeróbica e que produzia ATP nessa quantidade dava uma vantagem absurda para esse tipo de célula, certo? E a mesma coisa aconteceu provavelmente com o cloroplasto. Ele era uma célula procarionte, fotossintetizante ancestral, foi fagocitado, certo? E ele permaneceu. Então, além de todas essas dicas que já foram dadas pela evolução para a gente, autoduplicação, DNA, RNA, ribossomos, produzir proteínas próprias, essas duas organelas elas não participam do transporte vesicular de proteínas que acontece dentro da célula. Então a gente vai ver depois, posteriormente, que algumas proteínas, alguns lipídios são produzidos e transportados por meio de vesículas de organela para organela, como se fosse um transporte público dentro da célula. E a mitocôndria e o cloroplasto, eles não recebem proteínas assim. Eles vão receber transportando diretamente proteínas do citoplasma, do citosol, para dentro das suas estruturas. Certo? Então, recapitulando aqui, nós temos duas origens básicas das organelas membranosas que a gente encontra nas células eucariontes. A invaginação da membrana, nisso a gente inclui complexo de Golgi, retículo endoplasmático, lisossomo, e a gente tem a teoria da endossimbiose que explica o surgimento do cloroplasto e mitocôndria. Traduzindo isso tudo, teoria endossimbiótica, origem procarionte. Ok. Então, voltando aqui, para a estrutura básica dessas células, a gente vai começar a conversar, então, qual é a função e como que ela contribui, como que cada estrutura dessas aqui contribui para o funcionamento e a sobrevivência dessas células aqui. Vamos começar com uma estrutura bem básica, que todas elas possuem, o ribossomo. Certo? Então, o que a gente tem aqui no ribossomo? O ribossomo, primeiro, participa da síntese proteica. Nenhuma célula consegue expressar seu material genético sem produzir proteínas.
A gente sabe que, na verdade, o material genético possui informação, mas as proteínas é que realmente realizam inúmeras funções estruturais, enzimáticas, de defesa em diversos organismos. Então, o ribossomo ele possui um papel-chave em qualquer célula, tanto que a gente vai encontrar em células eucariontes e células procariontes, certo? E a estrutura básica de qualquer ribossomo, de qualquer célula, é essa daqui que a gente está vendo, formada de uma subunidade menor e uma subunidade maior. Essas duas elas vão se juntar apenas na hora da formação da proteína, na produção da proteína, processo que a gente chama de tradução, certo? Vai ter uma leitura de uma informação que vem do DNA, trazida pelo RNA mensageiro, e essa leitura vai ser feita a partir do encontro dessas duas subunidades. Cada subunidade dessa ela é formada de RNA ribossômico e proteínas, certo? Então, a gente tem diferentes RNAs ribossômicos e proteínas se o ribossomo for eucarionte ou procarionte. Mas a estrutura básica, lembrando, ela é a mesma. A gente pode encontrar esses ribossomos em duas situações diferentes na célula. Isso aí agora nas células eucariontes. A gente pode encontrar esse ribossomo solto no citoplasma, certo? Ele vai estar produzindo proteínas, provavelmente que vão ficar no citosol, ou que vão ser direcionadas, por exemplo, à mitocôndria, para o cloroplasto. Ou a gente pode encontrar esse ribossomo associado à membrana de uma organela membranosa chamada de retículo endoplasmático, certo? E nesse retículo endoplasmático a gente só vai encontrar ribossomos, obviamente, na célula eucarionte. Aqui a gente tem uma figura, por exemplo, que mostra a superfície do retículo endoplasmático cheio de pontinhos pretos em sequência. Cada pontinho preto desse é um ribossomo. É interessante ressaltar que eles estão em sequência aqui, porque isso são estruturas chamadas de polissomos ou polirribossomos. Estruturas relacionadas com uma tradução simultânea de um mesmo RNA mensageiro. Então a gente está vendo aqui, ó, um RNA mensageiro só, a setinha mostrando aqui pra gente, e estamos vendo vários ribossomos, cada pontinha dessa sendo um ribossomo. E isso é importante porque facilita demais a tradução. A gente produz várias proteínas ao mesmo tempo a partir de um RNA mensageiro apenas, certo? Agora que a gente está falando do retículo endoplasmático, vamos aproveitar e dar uma olhadinha de como é que é esse retículo endoplasmático das células eucariontes. De modo geral, o retículo endoplasmático, representado aqui, ele é, na verdade, uma rede de sacos e cisternas, tá? Que está relacionada principalmente à síntese de lipídios e proteínas. Então, vamos dar uma olhadinha mais de perto nesse cara. Aqui, o retículo endoplasmático ele pode ser dividido em dois grupos, em duas partes, o liso e o rugoso, que estão fisicamente associados. O liso está relacionado à síntese de lipídios, né? É dali que vão sair vesículas que vão direcionar lipídios e proteínas para outras organelas. Está relacionado com o armazenamento de cálcio, principalmente em células musculares, tá? Um outro momento a gente discute disso, e relacionado à desintoxicação. Certo? Então, células hepáticas, por exemplo, possuem muito retículo liso. Por outro lado, o retículo rugoso, por possuir ribossomos aderidos à sua membrana, ele participa muito da síntese de proteínas. Então, a finalização da síntese de proteínas ali, começada por um ribossomo no citoplasma, vai acontecer dentro do retículo endoplasmático rugoso. Dando uma olhadinha mais de perto aqui na estrutura dele, nós podemos ver, número 1, uma característica importante, tá? Os retículos estão saindo aqui da carioteca, então eles estão em contato físico direto com a carioteca. Isso é importante. Nós temos o retículo rugoso aqui e o retículo liso. Ao lado, nós temos uma foto de microscopia eletrônica que mostra exatamente a diferença. Um retículo endoplasmático liso mais tubular e um retículo endoplasmático rugoso mais achatado, com a presença de ribossomos. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma célula que apresenta muito retículo endoplasmático rugoso. É um plasmócito, produtor de anticorpos. Então, por produzir anticorpos para secreção, que são proteínas, você vai ter uma grande quantidade de retículo rugoso. Então, é importante. Toda célula, praticamente, a gente pode analisar, possui retículo rugoso e liso. O que vai diferenciar de uma para outra? A quantidade. E isso está determinado diretamente pela especialização dessa célula. Células produtoras de esteroides, células relacionadas à desintoxicação, têm muito retículo plasmático liso. Células produtoras de anticorpos para anticorpos e outras proteínas de secreção, como no caso de hormônios e transmissores, você vai ter muito retículo plasmático rugoso. Do retículo, essas moléculas vão para o complexo de Golgi, uma outra estrutura, que a gente vai ver num outro momento. Por enquanto,
É esse o recado que eu queria passar para vocês. Assistam a próxima videoaula que vai discutir sobre o complexo de Golgi e a movimentação de moléculas dentro da célula. Valeu, galera!